Fala, jovem! Tudo bem com você? Eu sou o professor Testa, professor de Química aqui do curso Galileu, e nós, aproveitando essa pandemia, estamos fazendo o que o jovem mais adora, tops, né? A gente vai fazer os 10 mais aqui. Você que está aí, na internet procurando 10 mais filmes de 2020. Como, não teve pandemia, não teve 10 mais esse ano. Ah, top 10, seriados mais assistidos no Netflix. A gente vai trazer para você, os 10 mais importantes para você, jovem, nessa época, que são os 10 mais, temas de química que são cobrados na prova do Enem. Belezinha? Juventude, vocês vão perceber que para montar esse top 10, para montar esses 10 mais, eu precisei juntar alguns temas, que se conversam melhor e criar novas abordagens, Então, por exemplo, energia, eu juntei ali termoquímica, juntei eletroquímica, falei que isso aqui tudo é um tema só. Para facilitar para você, que tem aí química como um peso 2, precisa muito acertar questões de química, eu já coloquei as porcentagens, na frente de cada um dos temas para facilitar para você, na hora de estudar, isso aqui eu tenho que dar um enfoque maior, isso aqui, deixa um pouquinho de lado ali, não vai dar tempo e tal. Então, se você for fazer essa revisãozona de química, tenta focar nesses temas que mais caem, Então vai nessa ordem, do que mais cai para o que menos cai, para você aí não correr o risco, de na hora de chegar na prova, ter deixado um desses temas que são abordados praticamente todo ano, sem ter revisado. Vamos lá então, jovens? Então, primeiro de tudo, química geral, praticamente, um quarto da prova vai ser com temas que a gente aborda na química geral. Para quem não sabe, química geral é aquilo que vai acompanhando a gente lá do ensino fundamental, quando a gente começa a entender atomística, começa a ver como que o átomo é composto, os modelos atômicos, tudo isso até quando a gente começa a distribuição de Linus Pauling, ver quantos elétrons a gente tem em cada camada e tudo mais, tudo isso a gente meio que acaba englobando na química geral. E eu juntei mais alguns temas aqui, como soluções e leis ponderais junto com estequiometria, tá bom? Então, para caber tudo nesses nossos 10 mais, eu fiz essa junção aqui. Então vamos lá, juventude, leis ponderais. O que é isso, Leis ponderais e estequiometria. É aquela relação que os seus professores brincam, química é só regra de X, É por causa dessa parte da matéria de química. Então as leis ponderais dizem o quê? Se você mexe na concentração dos reagentes, se eu dobro a concentração dos reagentes, a gente acaba mexendo também, dobrando a concentração dos produtos. E a estequiometria vai dizer para você que tudo aquilo que você tem antes, de massa num reagente, então você vai fazer uma reação ali com 50 gramas de reagente, é esperado, que você obtenha 50 gramas de produto num sistema fechado. Tudo bem? A gente tem soluções. O que a gente vai abordar em soluções, jovens? A gente vai ter a parte da concentração, Lembrando que a gente tem vários tipos de concentração. Concentração comum, que é aquela massa por volume. A gente tem o título, que a gente trabalha uma relação massa de soluto com massa de solvente. A gente tem a concentração molar, que trabalha números de mols de soluto sobre volume de solução, toda aquela parte de montar as soluções e as suas concentrações. Tudo bem? Temos também esse aqui, acompanha vocês aí desde o ensino Fundi 1, se bobear, que são os estados físicos, sistemas e misturas. Estados físicos, sólido, líquido, gasoso. Sistema homogêneo, sistema heterogêneo. E misturas, mistura homogênea, mistura heterogênea, Então, sistema monofásico, bifásico, tudo isso aqui está englobado dentro desse quesito que eu trabalhei com vocês. Então, 6,1%, se a gente for parar para pensar, é muito mais, por exemplo, do que cai de reação inorgânica no geral, Então, historicamente no Enem, foi cobrado muito mais só essa parte de soluções do que toda aquela parte de reações inorgânicas, tá bom? Então, continuando, ainda na parte da química geral, a gente tem os modelos atômicos. Quais são os englobados? Dalton, Thomson, Rutherford e Rutherford-Bohr. Então, antes disso, não precisa ficar pensando em Demócrito, Leucipo, Deixa isso para lá. E os modelos mais recentes, Teste, precisa saber de quark, up, down quark. Não, jovem, a gente não precisa saber nada disso aí, não. Sabendo ali até o modelo do Bohr, os saltos quânticos e tudo mais, você está tranquilão com essa parte de modelos atômicos. E para finalizar, a gente tem as propriedades periódicas dos elementos. O que é isso?
a gente tem que lembrar que os elementos eles são organizados na tabela de acordo com a forma como eles reagem, né? Então, na família 1, todos os elementos da família 1 têm alguma similaridade, né? Que é o número de elétrons que ele tem na última camada. E no período, né, que é a linha horizontal, a gente tem que lembrar que todos eles possuem o mesmo número de camadas. Então, todos os elementos do primeiro período têm uma camada eletrônica. Todos os elementos do segundo período, duas, e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, a gente finaliza com isso, nessa parte que abrange mais a química, como eu disse para vocês, mais básica, aquela que começa a construir todo o conhecimento da química, ela vai aí, né, ser responsável por uma boa parte da sua prova. Continuando, a gente vem para aquela, né, que é o amor de todos aqueles que não gostam de química, que é a química orgânica. Então você, jovem, né, que está aí querendo fazer a parte de humanas e torce o nariz para quando a gente começa a falar de química, a química orgânica provavelmente é aquela química, né, que você se dá um pouquinho melhor. Não tem essa parte de conta, né? É mais aquela preocupação com os grupos funcionais, com a isomeria, né? Só que eu tenho uma notícia não muito boa para dar para você. Como você pode ver aqui, reações orgânicas têm uma porcentagem bastante alta. E qual é o problema disso? Muitas escolas, né, principalmente a rede pública, ela não engloba esse conteúdo. Às vezes você fechou o terceiro ano ali e sequer, né, conseguiu ver alguma coisa de reação orgânica. Então, reação orgânica é um conteúdo que cai bastante e, infelizmente, né, não são todos os alunos que conseguem ver isso aqui durante o ensino médio. Então, reação de eliminação, de substituição, de adição, tudo isso na orgânica, né, é bem diferente do tipo de reação que a gente está acostumado lá na inorgânica. Ácido mais base, da sal e água, simples troca, dupla troca. Tudo isso a gente aprende, né, desde o primeiro médio até o terceirão. Agora, a reação orgânica é a última matéria de orgânica e, normalmente, como eu disse para vocês, acaba ficando de fora. Depois a gente tem os compostos orgânicos. O que vai englobar isso aqui? Nomenclatura e função. Então é aquela questão que o Enem te dá com um monte de grupo funcional e pergunta para você, né, quais são os grupos funcionais presentes nessa molécula. Ou então, qual que é a nomenclatura dessa molécula? Ou então, esse composto aqui, ele é um álcool, ele é um aldeído, ele é um fenol, ele é um enol, né? Então, tudo isso, né, toda essa parte vai ser englobada aqui em compostos orgânicos. Temos também a parte da isomeria. Lembra? A gente tem a parte da isomeria que fala de posição, de cadeia, de função. A gente também tem a isomeria que a gente chama, né, de isomeria geométrica, que é a isomeria cis-trans, que é aquela que tem a dupla ligação, né, ou a cadeia cíclica. E aí, se os grupos maiores estão na posição, né, no mesmo plano, a gente chama de cis, planos opostos a gente chama de trans. E temos também, né, antes que eu esqueça, a isomeria ótica, né? Lembra aquela do carbono quiral? Também bastante importante. E para finalizar, o que menos cai de química orgânica é a respeito do caráter ácido e base de moléculas orgânicas. Então a gente sabe que compostos orgânicos não são conhecidos, né, por serem ácidos fortes e por serem bases fortes, mas, né, pode sim cair alguma questão aí envolvendo um equilíbrio, um tampão, alguma coisa assim, para trabalhar, né, com ácido forte, base conjugada e tudo mais, e pode ser que apareça algum composto orgânico nesse caso aqui. Tudo bem? Próximo teste. Próximo é a energia. Então aqui na energia, como eu falei para vocês, não é uma frente muito conhecida, né? Mas que para fazer esses 10 mais, eu achei interessante a gente colocar dessa forma. Então, eletroquímica, o que a gente vai estudar aqui, pilha, né? As reações envolvidas numa pilha, aquela oxirredução, quem que é o cátodo, quem que é o ânodo, né? Quem que é o agente redutor, quem que é o agente oxidante, tudo isso vai aparecer aqui na eletroquímica, de duas formas, né? Na pilha e na eletrólise. Lembrando que a pilha é o processo espontâneo, né? O que está acontecendo aí no seu celular ou no seu computador agora, ele está espontaneamente, né, transformando o conteúdo da bateria em energia elétrica para que o celular funcione. Já no processo de eletrólise é o processo inverso, né? O processo de quando você vai lá e coloca o seu aparelho para carregar. E aí você vai estar transformando a energia elétrica da tomada em energia química, né, das reações que acontecem na bateria. Tudo bem? Próximo conteúdo é termoquímica. Termoquímica vai trabalhar muito aquela parte de entalpia, né?
reações exotérmicas, reações endotérmicas, todos esses processos, né, energia de ligação, entalpia de formação, tudo isso acaba caindo aqui na termoquímica. E para finalizar aqui, como é um tema, né, que trabalha bastante junto com a eletroquímica, a oxirredução. Então, oxirredução são aqueles processos, né, aquela reação onde uma molécula, um átomo, vai sofrer o processo de oxidação, enquanto outro átomo vai sofrer o processo de redução. Então, enquanto um vai doar os elétrons, o outro átomo vai receber esses elétrons. Tudo bem? Então aqui a gente terminou nessa parte que acaba sendo os tópicos que mais são abordados. Quer dizer que acabou? Não, de jeito nenhum, né? A gente ainda tem alguns tópicos para trabalhar. Mas aqui, né, já começa, como vocês começam a perceber, são tópicos inteiros que têm uma relevância menor do que, por exemplo, um desses tópicos que a gente trabalhou antes. Então, ó, ligação e polaridade. O que a gente vai falar em ligação? A gente vai falar sobre ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. O que a gente vai falar na polaridade? A gente vai falar daquele dipolo induzido, dipolo-dipolo. Então a gente vai começar a ver ali se a molécula é uma molécula polar, se não é. De que forma a gente vai fazer isso? A gente pode desenhar a molécula e calcular por vetor, né? Ó, essa ligação carbono-hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo, né? Tem toda essa parte que dá para ser trabalhada aqui em polaridade. Então a gente sabe que a gente possui, né, moléculas que são polares, moléculas que são apolares, e a gente tem aqueles compostos, né, como o sabão, que tem as duas características na mesma molécula. São aqueles compostos, né, que têm a possibilidade de formar micelas. Então, curiosidade aqui, né, por que a gente consegue lavar a louça, né? Porque o sabão, o detergente, ele vai ter aquela parte que vai se ligar com a gordura e a gente vai ter aquela parte que se liga com a água. E aí essa possibilidade, né, de você ter as duas polaridades ligadas no mesmo composto vai permitir que você lave a sua louça, né? Então isso aqui a gente vê tanto em ligação quanto em polaridade. Continuando, equilíbrio químico acontece quando a gente tem aquelas reações químicas que acontecem tanto de forma direta, o reagente vira produto, quanto a processo inverso, né, o produto virando reagente. Então, quando a gente tem um equilíbrio químico, quando a velocidade com a qual o reagente vira produto é a mesma velocidade com a qual o produto vira reagente. Então é como se fosse uma esteira, né? O equilíbrio químico ele funciona muito como uma esteira. Você anda para frente na esteira com uma velocidade e a esteira anda para trás com a mesma velocidade. Quem olha de fora vai perceber, né, que você está parado ali, só que parado dinamicamente, né? Você continua com uma velocidade, a esteira com uma velocidade, e a junção dessas duas velocidades, né, geram um sistema em equilíbrio, tá bom? Continuando, reações inorgânicas. Reações inorgânicas, ele é um tema bastante abrangente, mas ele não costuma cair tanto assim, é um tema um pouco mais batido. Então, né, nos últimos anos, a galera tem deixado ele um pouquinho de lado. O que a gente tem dentro de reações inorgânicas? A gente tem a reação de simples troca, reação de dupla troca, a gente pode ter uma neutralização ácido-base, né? Então tudo isso acaba ficando aqui dentro de reações inorgânicas. Dando continuidade, a gente tem um outro tema, né, que tem sido muito abordado, ele por muitos anos foi um tema que não caía tanto assim, mas a cada ano que passa, né, a proporção de questões com radioatividade está aumentando bastante. Então, ó, radioatividade. O que a gente vê em radioatividade do vestibular? Basicamente, né, são as emissões. Então, a emissão alfa, emissão beta, emissão gama, e a gente também vê os períodos de meia-vida, né? Então, são os dois temas que a gente acaba vendo mais em radioatividade, junto, é claro, né, com processos de fusão nuclear, que é quando a gente junta átomos, né, para gerar um novo, e processos de fissão nuclear, que é quando a gente pega um átomo, né, de maior massa e rompe ele, né, quebra ele em átomos menores, que é o que acontece, por exemplo, né, no caso do urânio, ele sofre a fissão nuclear, e no caso do hidrogênio, ele sofre a fusão nuclear, né? A gente junta átomos de hidrogênio para formar, por exemplo, um átomo de hélio. Propriedades da matéria. Esse aqui, juntamente com esse começo da química geral, são aqueles conceitos que a gente aprende, né, desde bem novinho. Então, por exemplo, toda matéria tem massa,
toda a matéria, né, tem aquela possibilidade da divisibilidade, né, de você pegar a matéria e dividindo ela até chegar na energia. A gente tem também aquela ideia de que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, né? Tudo isso está aqui dentro de propriedades da matéria. Então a gente tem as 8 propriedades da matéria que a gente, né, vai trabalhar durante o curso aqui no Galileu. Continuando, temos a cinética química, que vai calcular a velocidade com a qual as reações acontecem. Então, testa, ó, eu tenho uma reação aqui que acontece em algumas etapas, a gente tem que se preocupar, né? Ó, tem uma etapa que é mais lenta que a outra, né? Essa etapa que vai determinar a velocidade da reação. Aqui também entra, né, ordem de reação, é uma reação de primeira ordem, de segunda, de terceira, tudo isso a gente acaba vendo aqui na cinética química. E aí, o tema que é menos abordado no vestibular, isso porque, né, ele é um tema que pouquíssimas escolas trabalham, né, um material de poucas escolas trabalham a ideia da bioquímica, e ele acaba sendo um tema que nós acabamos vendo bem por cima no ensino médio, mas lá no ensino superior, cai que cai matando. Então, ó, bioquímica, a gente tem dentro de bioquímica aminoácido, proteína, carboidratos e lipídios. Normalmente, né, tem uma mescla aqui, conteúdo da biologia com conteúdo da química. E para finalizar, nós temos os polímeros, que são aquelas cadeias carbônicas grandonas, né, que a gente vai formando lá ácido graxo e tudo mais. Então, o que eu queria passar para vocês aqui é esse apanhado, né, para ajudar você a direcionar os seus estudos para química, né, saber o que vai cair mais, o que vai cair menos. É lógico que o vestibular, ele acaba meio que sendo uma loteria, né, a gente aposta em algumas coisas ali, mas tudo vai depender da banca que está criando a prova. Se você pega naquele ano um professor que é mais especializado em físico-química, né, o professor responsável pela prova é aquele professor, né, aquele catedrático da físico-química, a chance de aparecer orgânica diminui um pouquinho, né? Então tudo isso vai da banca que está construindo a prova também. Por isso que é uma loteria. Mas, né, a gente, como professor, precisa dar uma mão para vocês, né, e um direcionamento. Então, ó, para finalizar, eu peço para você que se inscreva, né, aqui no nosso canal, o Curso Galileu, que dê uma curtida nesse vídeo se você gostou, que você marque esse sininho aí para receber os vídeos dos demais professores e a gente se vê aqui no Curso Galileu, no nosso curso Enem. Tudo bem? Tio Testa vai ficando por aqui e fui! Quer receber mais conteúdo como esse? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho.